Olá pessoal, tudo bem? Vou estar falando hoje a respeito da providência de Deus para o homem para o livrar do pior de todos os vírus. Vou usar essa ferramenta aqui, tá joia? Essa imagem aqui de um homem representa toda a humanidade que Deus criou, todos nós. Esta imagem de uma luz representa Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus é luz e nele não habita treva alguma. Essa escuridão em volta do homem, ela representa o pior de todos os vírus, que é o pecado, que é tão destruidor para todos nós. Desde o início, desde Adão, Deus disse: maldita é a terra por causa de ti, por conta do pecado. Então, quando o pecado ele entrou no mundo, ele destruiu, ele vem destruindo tudo aquilo que Deus preparou perfeito para o homem, vem sendo destruído. Tudo isso que a gente vê hoje, todo tipo de destruição é por consequência desse vírus destruidor, deste mal. Mas o pior de todas as consequências do vírus do pecado é a consequência eterna, a consequência após a morte, após essa vida, que é o sofrimento eterno. A Bíblia diz que aqueles que partirem dessa vida com o vírus do pecado ativo em sua vida, estarão eternamente separados de Deus. Eternamente separados de Deus. Mas Deus ele nos amou de tal maneira, de tal forma, que Ele preparou para nós um escape. Ele preparou para nós uma vacina poderosa que é capaz de nos libertar desse vírus do pecado. E a solução que Deus providenciou para nós é o seu Filho, Jesus Cristo, que assim como Adão, a Bíblia chama Jesus de o segundo Adão. Assim como o primeiro Adão, ele veio perfeito, sem pecado. Mas com a diferença do primeiro Adão é que Jesus, o segundo Adão, ele não pecou. Ele foi até o fim, ele não negou a Deus, ele não falhou, ele não pecou. E ele verteu até a sua última gota de sangue na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter um escape, para que nós pudéssemos ser libertos do vírus do pecado. Ele que morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Se nós formos a Israel e visitarmos o túmulo de Jesus, lá vai estar uma placa escrito assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, para dar a nós então o escape, para dar a nós, como diz essa ilustração, que é uma ponte que leva a Deus em formato de cruz, para dar a nós o único caminho que leva a Deus. A Bíblia mesmo disse, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus foi um sacrifício agradável e aceito por Deus para livrar o homem do pecado, para anular aquilo que o primeiro Adão fez. O segundo Adão veio para anular o que o primeiro Adão fez. O que a palavra de Deus diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, pela graça de Deus, Jesus foi aceito como um resgate para todo homem que crê nele. A palavra de Deus diz: aquele que crê nele, for batizado, esse será salvo. Por quê? Porque Jesus é aceito por Deus como um resgate para todo homem. Então, através de Jesus, nós podemos resgatar a nossa amizade com Deus, a nossa comunhão com Ele, e sermos libertos das consequências e dos sintomas do vírus do pecado. Ou seja, quando nós permitimos com que Jesus e o seu sangue entrem em nossas vidas, Ele nos liberta, Ele nos purifica, e Ele nos salva, Ele faz com que o nosso nome seja escrito no livro da vida. E então nós não vamos padecer o sofrimento eterno, mas nós vamos, pelo contrário, viver a vida eterna que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que acreditam no sacrifício do seu Filho Jesus. Por conta desta verdade, Jesus hoje vem fazer uma proposta para você e para mim. Você gostaria de arrepender dos seus pecados e aceitar esta verdade, esta vacina poderosa contra o vírus do pecado que é Jesus, e chamar Jesus para a sua vida e sair do lugar de escuridão onde o vírus do pecado é ativo e destrói a nossa vida e vir para perto de Deus, para o lugar de luz, para um lugar em que
Deus, como diz a Bíblia, naquele dia em que nós nos encontrarmos com Ele, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E junto com Deus não haverá mais sofrimento, mais dor, mais angústia. E estaremos para sempre com Ele. Você gostaria de aceitar Jesus na sua vida como seu único suficiente Salvador? Se você acredita, faça uma oração com toda a sua sinceridade, pedindo a Jesus que o leve para perto dele e que perdoe os seus pecados. Deus abençoe.